Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos ficar em pé e vamos ler o Salmo 128, que é o salmo que tem falado sobre a família, sobre os filhos. E eu gostaria de dar uma sequência ainda. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre Israel. Graças a Deus. Nós estamos assim falando um pouco sobre família de maneira geral, especificamente tratando sobre os filhos. E mais do que nunca, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, é preciso que haja uma comunicação maior entre os pais e os filhos. Estamos vivendo um momento grave da nossa sociedade. Vivemos uma guerra de informações, não só no sentido da política, mas da moral, dos bons costumes, daquilo que nós chamamos de conservador. Aliás, o nome conservador hoje traz um rótulo de quadrado, de atrasado. Um rapaz que hoje na faculdade não fuma um cigarro de maconha é considerado um bobo. Uma jovem na universidade hoje que é virgem ainda, é como se fosse uma afronta a uma realidade imposta. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Uma sociedade ou uma pessoa que não se adequa ao discurso politicamente correto da sociedade é visto como diferente. Eu não sei, nem todas as pessoas leem muito, mas existe uma senhora, eu esqueço o nome dela agora, mas o nome dela pouco importa, importa o que ela disse e o que ela criou, que é a chamada espiral do silêncio. Se você quer que uma coisa vire uma verdade dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, você tem que gerar uma espiral de silêncio. Você precisa calar as pessoas que pensam diferente de você. E para isso, você vai se utilizar de todos os meios necessários, de comunicação, de propaganda, de tudo, enfim, até que as pessoas que não concordem com aquilo sintam vergonha, sintam medo, se sintam constrangidas a dizer ou pensar o contrário daquilo
que todo mundo está dizendo. Isso é uma teoria que funciona muito bem, principalmente nos meios de comunicação, abafando o ser uma boa pessoa. O que acontece nos meios de comunicação, e nós como pais precisamos orientar nossos filhos, é que geralmente todas as mídias criadas, sejam cinema, novela, filme, seriado, geralmente coloca as pessoas que não têm um princípio ético e moral correto como o artista, o vilão, ou aquele que é visto de maneira simplória, negativa, é o cidadão de bem, é o bobo. Então, ninguém vai torcer para o marido, vai torcer para o que trai, vai torcer para o que entra no relacionamento. Muitas vezes coloca a família sendo retratada como que o casal não vive bem e por isso tem o direito de que se acabe o casamento ou que se mude de relacionamento. Isso é o que a mídia mostra todo dia. E faz muito tempo isso. De certa maneira, a sociedade ela vai sendo anestesiada e os valores vão sendo relativizados ao longo do tempo, a ponto de você dizer que você tem 30 anos de casados ou 40 anos de casados e alguém se escandalizar com isso, porque esta não é a regra. A regra é você ser feliz. Aliás, o sentimento de egoísmo que paira na sociedade, o amor que existe hoje dito na sociedade é mais egoísta do que nunca. Porque ninguém ama, ou poucas pessoas estão amando hoje para fazer bem a outra pessoa. Hoje as pessoas, mais do que amar, querem ser amadas. Mais do que querer, querem ser queridas. Mais do que desejar, querem ser desejadas. Este é o pensamento moderno do mundo. Então nós que temos nossos filhos, precisamos imprimir neles aquilo que falamos a semana passada, o caráter. Imprimir os caracteres, a linguagem correta, formatar o caráter da criança de maneira que ela cresça com valores distintos da sociedade. E é um fato que muitas vezes nossos filhos estão na escola e podem até sofrer bullying, chacota, porque são diferentes. Mas é preciso nós termos coragem para enfrentar este politicamente correto. Eu sou de uma geração em que muitas vezes na sociedade existiam aquelas casas, e eu vou usar a expressão porque eu não sou politicamente correto. Eu falo aquilo que precisa falar. Então existia no passado aquilo que se chamava de cabaré, onde as pessoas iam se prostituir. Hoje,
Depois de um certo tempo, criou-se a indústria dos motéis. Mas já estamos vivendo um tempo em que isso não é mais preciso. Porque às vezes muitos pais estão fazendo de suas próprias casas motéis para os seus próprios filhos. Isso é o que está na sociedade. E o nosso silêncio diante disso é indigno. A nossa aceitação disso como uma realidade é uma indignidade. E nós precisamos chamar nossos filhos e dizer para eles: o mundo é assim, e eu não posso mudar o mundo. Eu não estou aqui para mudar o mundo, eu não vou mudar o mundo. Mas eu posso ajudar você, que é meu filho, que está perto de mim, a não ser engolido por esse mundo. Eu posso orientar você para que não seja engolida por este mundo. É tempo de os pais lerem provérbios para os seus filhos, lerem Eclesiastes para os seus filhos, palavras de sabedoria para os seus filhos. Isto é o que importa, porque é um fato que você não tem como tomar conta do seu filho 24 horas, mas você pode betumar o cesto e colocar no rio e acompanhar de longe em oração, sabendo que se a filha de Faraó encontrar, Deus trará um meio de fazer com que ele volte para você e você possa orientar e impregnar no seu filho um caráter. E se dentro da direção de Deus ele vai viver no palácio de Faraó, mas vai chegar o tempo em que aquilo que está orientado por Deus vai se manifestar no caráter que você impregnou no seu filho, e se cumprirá a palavra que diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Isso nós precisamos fazer. Então, buscar e entender os filhos. Não é fácil ser um adolescente, um jovem, uma criança nesse tempo. No meu tempo já foi complicado, e desse agora é pior. E cada dia vai ficar pior. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é preciso cada um de nós, como pai, mãe, abrir os nossos olhos e compreender essa realidade do que está acontecendo lá fora. Assim, é preciso que nós dediquemos mais tempo para nossos filhos. Mas, pastor, eu sou muito ocupado, eu tenho muita tarefa, tenho muito isso, tenho muito aquilo. Se dedicar ao filho não é somente questão de tempo, mas de qualidade de tempo. Porque tem pais que passam o dia todo em casa, mas longe dos filhos. E tem outros que trabalham o dia todo e às vezes só tem 1 hora, 2 horas, 3 horas com os filhos, mas essas 2 horas valem mais do que um dia todo do outro que estava dentro de casa. Porque se dedicar ao filho não é ficar em casa. Não, se dedicar ao filho é interagir com o filho. Ter coragem de conversar com o filho. Ter coragem de dizer estas verdades aos filhos. Porque eu, como pastor, posso dizer:
mas eu estou aqui uma vez por semana no culto de doutrina. E você está com ele todo dia. Então não pense que é o pastor que vai salvar seu filho. Eu estou aqui como orientador para cooperar na criação do teu filho. Mas quem tem responsabilidade de criar o filho e de orientar o filho é você, como pai e como mãe. Não transfira sua responsabilidade para ninguém. Eu não vejo a hora de chegar o dia de começar as aulas para eu me ver livre desses meninos. Esse discurso parece com alguma coisa? Então há pessoas que estão transferindo responsabilidades, empurrando seus filhos para creches, escolas, babás e etc. Pode até haver uma necessidade disto, sim, é um fato. Pelo mundo que nós vivemos, pela realidade em que as mulheres hoje vivem, hoje, em relação ao passado, em que as mulheres, elas praticamente estavam para cuidar de seus filhos, cuidar do seu lar, mas a mulher moderna, ela trabalha. Mas toda conquista existe um preço. Então, como as mulheres trabalham, alguém vai sofrer. Se o marido era o provedor e a mulher agora está ajudando a prover, alguém na ponta vai sofrer com isso, porque alguma ausência vai ser sentida. E eu sou testemunha pessoal disto, porque eu tenho a ausência do meu pai a partir dos 5 anos de idade, e eu fui criado somente com a minha mãe. Mas apesar de ela ter que trabalhar e lutar pela vida, ela não negligenciou o seu cuidado sobre as nossas vidas. Então, é preciso estar com o filho, promover interação com o filho. O que os pais estão fazendo hoje? O menino está gritando, chorando, dá um celular para ele calar a boca. Você está jogando seu filho no lixo? Um celular hoje na mão de um adolescente é mais perigoso do que uma arma. É mais perigoso do que maconha, cocaína, crack. E é justamente essa engenharia social que é criada no mundo que desperta nas pessoas, na população, de que deve ser assim. Quando você diz assim, os tempos mudaram, mas não mudaram apenas porque mudaram. Os tempos mudaram porque houve uma engenharia social para mudar o tempo. Quando você diz assim, no meu tempo não era assim. Ele não era assim porque a engenharia social, articulada, engendrada, no seu tempo estava numa fase, agora já estamos em outra. Então não pense que você está aqui hoje com esse corte de cabelo, com essa roupa, ou isso, ou aquilo outro, com essa cor de roupa, com esse desenho de roupa, com se é de listra, ou de bolinha, ou essa cor, ou é aquela, porque você escolheu. Não, a sociedade escolheu isso para você. Uma engenharia social impôs isso para você.
E se você não usa isso, você está fora da moda. Ou eu estou errado? É assim que funciona. Então há coisas que não têm um significado tão grande. Isso até para nós como obreiros. Porque não, está na moda mais paletó azul, agora é mais cinza, agora é mais marrom. Agora é 2 botões, são 3 botões. A gravata é mais estreitinha, a gravata é mais larga, a gravata tem uns desenhozinhos assim, ou isso ou aquilo. Isso tudo faz parte da engenharia social do consumo. Ou será que a gente não entende isso? Mas enquanto isso está apenas na cor da roupa, ainda dá para aguentar, porque pelo menos na roupa está cobrindo tudo. E quando a engenharia social manda se descobrir? Você percebe que há um tempo atrás, raramente você viu uma pessoa tatuada? Sim ou não? Sim ou não? E quando você viu uma pessoa tatuada, você ficava assim, porque às vezes era aquela pessoa que não era bem sociável, era uma pessoa assim, com costumes muito perigosos, para não dizer outra coisa diferente. Se via uma pessoa ali, você ia para o outro lado da rua. Hoje não, hoje é moderno. Hoje na mídia, quem não tem tatuagem é careta. Tem igrejas evangélicas no Brasil que na porta da igreja tem um tatuador incentivando fazer a tatuagem. Meus irmãos, o mundo em que nós estamos vivendo, abra os seus olhos e compreenda isso. O mundo em que nós estamos vivendo, ele vem sobre nós como um rolo compressor. Então é preciso que a gente compreenda estas coisas. Mas a Bíblia está repleta de exemplos maravilhosos, como o caso de Daniel. Daniel disse: não, teu rolo compressor não vai passar em cima de mim. Fica na tua aí que não vai dar para mim esse negócio. Nós somos brasileiros, mas em determinados aspectos, nós perdemos a nossa nacionalidade, porque perdemos a nossa cultura, porque nós somos aculturados. Aqui ninguém vai para centro de compras, vai para shopping center. Sim ou não? Isso é aculturação. Nós já temos show gospel. Isso é aculturação. Show gospel é espetáculo evangélico. Literalmente traduzido. Aliás, Ariano Suassuna, um paraibano que viveu muitos anos aqui em Pernambuco, foi inclusive da Academia Brasileira de Letras. Ele, em uma de suas palestras, eu era aluno ainda da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo curso de Direito, terminei em 92. E em uma aula dele, que ele sempre fazia palestras assim, ele disse que esteve em determinado lugar e estava escrito assim na faixa: aula show. E ele olhou assim e disse: eu não vou dar essa aula não, porque eu não dou aula show. Show, lá no meu sertão,
É a interjeição que significa espantar a galinha. Show, show, show. Isso é uma interjeição. Por que eu vou dar uma aula show? Eu não vou espantar a galinha. Se quiserem que eu dê a palestra, bote aula espetáculo. Ele era muito nacionalista na língua. Mas se você disser que vai no centro de compras, todas as suas amigas, todas as suas colegas vão mangar de você. Que centro de compras, menina? A gente vai no shopping center. É assim que funciona. Então nós vemos um Daniel que perdeu sua nacionalidade, perdeu sua família, perdeu sua liberdade. Se afastou do culto da sua religião, porque já não tinha mais sacerdote a quem buscar, exercer a sua religião. Pois seu país foi invadido, a cidade foi arrasada, o templo foi derrubado, estava longe de casa, num país estranho, com uma língua diferente, não tinha uma Bíblia na mão para ler, não tinha sacerdote, não tinha culto, não tinha igreja. Assim ficou Daniel. Mas apesar de tudo isso, ele não se adequa à Babilônia. E enquanto os outros estavam dizendo que não iam cantar em terra estranha, está no Salmo 137, versículo 4, ele continuou orando, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Talvez como a nossa geração hoje, que não vê muita perspectiva no presente, mas olha para a janela virada para o céu e ora dizendo, porventura o Senhor, se na minha geração não, mas em outra geração, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa. Eu não vou fechar a janela para o lado de Jerusalém. O mundo pode ser o que for, a Babilônia está tocando fogo, está fazendo o que quer, com o costume que quer, comando o manjar do rei, bebendo a bebida do rei, fazendo aquilo que o mundo quer, que Babilônia quer, que agrada a Babilônia, gente se dobrando e para não entrar na fornalha, fazendo o que quer, indo para isso, indo para aquilo, é carnaval, é forró, tudo no mundo agora tem para crente. Crente tem direito agora a tudo, porque o crente é tudo moderno, está dentro da Babilônia, tudo comendo a mesma comida, bebendo a mesma comida, a bebida. E se aquela batucada ali não é para crente, mas a minha é para crente, a minha é de crente. Aquele forró não é de crente não, mas o meu é de crente, Mas a igreja, como Daniel, está com a janelinha aberta para o lado do céu, dizendo, Senhor, 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 levanta uma geração que adore o teu nome. Então, assim como Daniel e nossos filhos estão no meio de uma sociedade podre, eu não sei o que as pessoas estão vendo na internet, mas eu tenho internet para ver as coisas que prestam. E quando eu vou lá e vejo, tem canal de pessoas que entrevistam alunos de universidades federais.
pessoas completamente maconhadas assim. E aí? Não, está tudo bem. E você estuda? Não, estou fazendo mestrado. A gente vê isso na internet. Está muito difícil para um crente hoje estudar. Está difícil. Porque as bolsas de pesquisa não serão dadas a ele se ele não entrar no sistema. Se ele pegar um tema que contrarie aquilo que é comum entre eles, a sua dissertação, a sua tese não vai ser aprovada, não vai ser aceita, principalmente na área de humanas. Se for filosofia, psicologia, ciências sociais, etc., está morto. Eu assisti essa semana, foi ontem, um vídeo aqui, na Universidade Federal Fluminense, em que o reitor da faculdade, o chefe lá da banca, numa formatura de pessoas que se formaram na área de segurança, o aluno que foi fazer o juramento, como era uma pessoa de direita, o chefe da banca não queria que ele fosse o escolhido para ser o orador que iria fazer o juramento para os outros responderem. Em que mundo nós estamos vivendo? Quem mais fala em democracia nesse país é quem não quer democracia. E são essas pessoas que estão dominando as escolas, os colégios, as faculdades. Dá nojo. Mas Daniel, no meio de uma nação sem Deus, sem valores morais, éticos, ele não se corrompe. Ele disse: eu não vou comer a tua comida. Mas todo mundo come, mas eu não como. Mas o teu sacerdote não está aqui, mas o meu Deus está. Mas o teu pai não está vendo. Eu não me comporto assim por causa do meu pai, eu me comporto assim por causa do meu Deus. Mas quem foi que proibiu você fazer isso, aquilo? Foi o pastor? Não, foi a minha convicção numa palavra que eu tenho guardada no meu coração para não pecar contra o meu Deus. É preciso a gente ter esta convicção no coração. Eu não sou obrigado a entrar na prancha que está na onda. Pouco me importa se eu vou ao contrário da onda e a onda vai bater na minha cara. A Babilônia era um centro de astrologia, de paganismo, de feitiçaria. E chega lá Daniel, um moço ainda. Vamos usar a linguagem de hoje, um moço crente. É muito difícil. Numa Babilônia em que as mulheres eram objetos, porque pelo menos as mulheres hoje,
elas não são objetos, muitas delas se fazem objeto. Mas naquela época as mulheres eram objeto. Ao dispor, eram pessoas para serem usadas pelos homens. Era a cultura do paganismo. E em nome de uma liberdade que tem o nome de feminismo, as mulheres se tornam objetos. Elas assumem às vezes a condição de ser o objeto, em nome da liberdade. Depois eu vou preparar um materialzinho falando sobre isso aqui. Eu não vou entrar nele agora porque nem o tempo dá e nem é o tema específico. Mas vou trazer depois alguma coisa falando sobre isso, ainda mesmo dentro deste assunto. Porque tem muitas meninas na igreja hoje com a mentalidade distorcida do que é ser feminina. Porque uma ideologia chamada feminismo corrompeu a ideia de ser feminina. Mas eu vou trazer, e depois vocês decidem se querem ser femininas ou feministas, e assumir as consequências disto. Então, viver num local de liberdade sem fronteira, onde a palavra pecado não existe. Existe pecado hoje? Na sociedade que a gente vive? Existe pecado? Eu sou do tempo que adultério era crime. Imagine, o Código Penal brasileiro, no meu tempo de menino, dizia que adultério era crime e tinha pena. Se um homem adulterasse, ou uma mulher adulterasse, estava passivo de um processo judicial. Mas o que a engenharia social faz? Não, por quê? Vai ser crime se a gente gosta disso. Então vamos mudar a lei. Então a lei silencia, mas a Bíblia continua dizendo que é pecado. Se hoje tem uma lei agora no país, está aí, aprovada no Congresso Nacional, uma lei para controlar a justiça. Como é o nome da lei que eu me esqueci? A lei de abuso de autoridade. Você sabe que já existia uma lei de abuso de autoridade há muitos anos atrás? Sempre existiu. Mas enquanto empreiteiro, enquanto político, não estava recebendo a visita da Polícia Federal de 6 horas da manhã, ninguém ligou para isso. Por que eu vou me importar com lei de abuso de autoridade? Aí vai usar quem? Não, por causa do negro na favela que a polícia entra, é o negro lá no alto que a polícia faz não sei o quê, o juiz não faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí usa a figura do pobre, do miserável, mas para se proteger a si mesmo. Porque quem está com medo hoje da lei de abuso de autoridade são os políticos. São os donos de grandes empresas no Brasil. Que estão vendo a hora, 6 horas da manhã, a polícia, o japonês chegar na sua porta.
Isso é para proteger pobre? Você acha? Existe um comediante aí chamado João Plenário. E ele, há uns 15, 20 anos atrás, já fazia comédia disso. E ele dizia, fazendo comédia, dizendo: Carlota, você acha que político nesse Brasil é preso? E caía na risada. E o outro dizia: mas um dia eu acredito que vai ser preso. Aí começou a ser preso. Olha, que coisa. O nosso Brasil está afundado numa crise. Me permita dizer uma coisa. A população brasileira muitas vezes é manipulada pela ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer. Mas a verdade é que, assim como na Babilônia, nós verificamos um Daniel que estava ali, nós hoje, como crentes em Jesus, precisamos estar atentos àquilo que Deus quer para cada um de nós, irmãos. Daniel foi um moço fiel ao Senhor. Apesar de todas as boas e excelentes oportunidades que surgiram para ele. Me diga uma coisa, Daniel vivendo lá em Jerusalém, quando ele teria oportunidade de estudar numa faculdade da Babilônia? Nunca. Nunca. A Babilônia era o centro cultural da época. Hoje nós estamos vendo reinos ou impérios mundiais. Até a metade do século passado, os impérios mundiais eram Inglaterra. Era ou não? Era um império. A Alemanha se insurge. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se levanta de novo com o nazismo e se coloca como império mundial para dominar o mundo. E surge o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Lá no Oriente se levanta o Japão como um império que agora quer também dominar terras, invade China, invade Filipinas, invade tudo. Mas não existe império que não caia. Ao longo do tempo e da história nós atravessamos impérios. Os sumérios, a Assíria, a Babilônia, o Império Medo-Persa,
o Império Bizantino. Foram impérios que perduraram por tempos. Mas tudo passa. E no auge do Império Romano, que ainda vivia subjugado pela cultura grega, vem Jesus para implantar um novo império. Como a pedra que bateu nos pés, em parte de ferro, em parte de barro. Aí vem Jesus como a pedra, cai tudo no chão. Nesses últimos 2000 anos, nós passamos por muitas transformações. Muitas coisas ruins aconteceram. Mas você percebe que esse livro aqui sobrevive? Você percebe isso? Quando a União Soviética, o comunismo dominou, que parecia que a igreja acabou na União Soviética, a igreja acabou na Albânia. Hoje nós temos na Coreia do Norte, parece que na Coreia do Norte não tem crente. Não tem. Deixa aquele impériozinho cair para você ver uma coisa. Os crentes que estão lá dentro dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os impérios matam as pessoas, mas não matam a força do Evangelho que está dentro do coração de cada crente. Durante a Reforma Protestante, John Hus foi condenado à morte. E John Hus disse assim: hoje vocês matam um ganso, eu vou morrer. Vocês estão matando um ganso, mas vai vir um aí que é um cisne. Esses vocês não vão tirar a força dele não. E veio Martinho Lutero. Aleluia. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você que é incrédulo, que é ateu, que é ideólogo de qualquer coisa contrária ao Evangelho. Você pode matar crente, tirar a vida de crente, desfazer da moral de um crente, destruir reputação de crente, mas Deus não vai ficar sem testemunha. Deus não fica sem testemunha. Ninguém vence o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode vencer a mim, e matar a mim, e tirar a minha vida, mas o Evangelho não. Se hoje eu morrer, para a semana vai estar outro aqui dizendo, é assim, é assim, é assim, é assim. Essa é a verdade. E eu digo mais: não mexa com igreja, porque a igreja, quanto mais oprimida, mais ela é igreja. Se você acha que a igreja está incomodando, deixe a gente do jeito que nós estamos. Não mexa não. Porque se mexer é pior. Porque se mexer a gente vai orar mais, a gente vai jejuar mais, a gente vai pregar mais.
Tiraram a vida de Martin Luther King. Acabou a igreja na América? Não. Acabou com o movimento sobre os direitos civis dos negros na América? Não. A maior burrice do diabo é lutar contra a igreja. Porque quanto mais Satanás mexe com a igreja, mais a igreja se dobra nos pés de Jesus.